Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Giovanni e é com muita alegria, meus irmãos, que estamos aqui mais uma vez com o momento do canal Edificados pela Palavra de Deus. Peço a você que fique até o final desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o canal possa crescer cada dia mais. Meus irmãos, ao longo das próximas semanas estaremos falando de um tema muito interessante sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. E como texto base, nós vamos pegar o livro de Ezequiel, capítulo número 7, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O Senhor está usando Ezequiel aqui para falar com o povo de Israel da sua teimosia, da sua impenitência, da sua rebeldia. E usando o profeta, o Senhor começa a declarar a iminência da destruição daquela nação por conta do juízo divino que seria enviado, causando destruição, extermínio, desterro, cativeiro, por causa da sua desobediência e da sua teimosia ao não ouvir e nem obedecer a voz de Deus. Então o Senhor usa o profeta e diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. É muito interessante que desde centenas de anos a humanidade tem uma grande preocupação com o tempo do fim. No Salmo de número 39, o salmista diz: faze-me conhecer a medida dos meus dias e o meu fim, ó Deus, para que eu saiba quão frágil sou. Essa inquietação do salmista traduz a inquietação de toda a humanidade. Um dia, os apóstolos levaram Jesus ao templo de Jerusalém, templo construído por Herodes, que pretendia ganhar a simpatia dos judeus, e por isso construiu um templo magnífico, com mármore branco. A história diz que a quilômetros de distância, quem estava chegando em Jerusalém via o reflexo do grande templo construído por Herodes. E segundo a história, nas paredes do templo de Jerusalém haviam pedras que pesavam até 1 tonelada. Os apóstolos estavam encantados. Era isto que Herodes pretendia: encantar e convencer os judeus de que ele era um bom governador para a província, e com isso inibir os manifestos e os movimentos de cunho político. Os discípulos, então envolvidos por este encanto, com a magnífica construção e arquitetura, levam Jesus ao templo e dizem: Senhor, olha a beleza desta construção. Quando Jesus visita todo o templo e conhece e reconhece, ele desmonta este encantamento dos seus apóstolos, quando ele diz: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na saída do templo, os apóstolos o cercam e dizem: Senhor, dize-nos quando se darão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que a preocupação dos apóstolos não era quando o templo seria desmoronado, que seria logo após, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Titus invade Jerusalém e destrói o templo outra vez. A grande preocupação deles não era a queda do templo, era com o fim do mundo. E parece que Pedro, o apóstolo, não tem muito interesse em diminuir esta nossa expectação.
Porque no capítulo número 4, versículo 7 da sua primeira epístola, ele escreve e diz: já está próximo o fim de todas as coisas. Eu cresci bem depois de Pedro, ouvindo uma expressão dos mais velhos que dizia: 2000 inteirará, mas não passará. No final de 1999, muita gente vendeu fazenda para gastar o dinheiro, sacou aplicações financeiras. Tem gente que fez a última viagem de férias, porque na virada de 1999 para 2000, o mundo iria se acabar. Tem gente que estourou o cartão de crédito. Os bancos se prepararam para uma pane no sistema por causa da mudança dos dígitos na contagem dos anos. Havia uma expectativa em relação ao ano 2000, mas 23 anos já se passaram e o mundo não se acabou ainda. E o detalhe é que essa expectativa dos mais velhos, a nossa geração, em relação ao ano 2000, não era uma preocupação barata. Cronologicamente, a cada 2000 anos, em média da história da humanidade, ocorreu alguma coisa de impacto global. Nos primeiros 2000 anos da humanidade na Terra, ocorreu o dilúvio e houve o extermínio de todos os povos antediluvianos. Mais 2000 anos se passaram e no ano 5, antes da nossa era, ocorreu o glorioso, extraordinário, profetizado, esperado nascimento do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, que veio para salvar a humanidade. Mais 2000 anos se passaram e nós estamos vendo sinais claros de que o mundo está caminhando num processo de mudança veloz e numa direção perigosa. Todos os estudiosos concordam que os sinais que apontam para o tempo do fim já se cumpriram no nosso tempo. O que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, são sinais que caracterizam que este tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Os sinais que nós estamos vivenciando apontam para um momento decisivo na história da igreja e na história da humanidade. A igreja do Senhor precisa ser despertada, precisa acordar, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai descer em busca dos seus. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que fala da primeira. Se a primeira se cumpriu, imagine a segunda, que é citada 8 vezes mais. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus de modo direto ou indireto em 1817 referências. Se eu creio na Bíblia, se eu creio nas profecias bíblicas, se eu creio que ele veio um dia, nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu sem reclamar e ressuscitou ao terceiro dia, então também creio que ele há de voltar para buscar a sua igreja conforme ele prometeu. Jesus vem e pode ser hoje. Esse foi a introdução dos sinais que nós vamos falar nos próximos vídeos. Sinais que antecedem a volta de Jesus. O primeiro sinal que eu quero compartilhar com vocês no próximo vídeo é o aumento da corrida do avanço tecnológico. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Até a próxima. Deus seja glorificado.